Vamos ler mais uma vez em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, uma frase importante, não vamos ter tempo para explicar isso hoje. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Já temos pensado na manifestação da glória do Senhor, temos pensado na distribuição do galardão, temos pensado na afastação de muitos servos do Senhor, mas agora eu gostaria de falar sobre a atestação do apóstolo Paulo. Foi no ano de 1965, se não me engano, no dia 5 de dezembro, que o senhor Alano Bull foi pregar numa congregação, numa igreja, numa casa de oração, num lugar chamado Celadinho. Eu não conheci o senhor Alano, ele faleceu em 65. Eu cheguei ao Brasil em dezembro de 74. Mas naquele dia o senhor Alano tomou como tema da sua pregação este versículo de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele voltou para a sua casa, no Junco, e naquela noite partiu para estar com o Senhor. Que maneira de partir para estar com Cristo. Eu gostaria de pensar que se chegar esse momento para mim, eu espero a vinda do Senhor, mas se chegar esse momento para mim, eu gostaria de terminar os meus dias usando as mesmas palavras. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É a palavra final do apóstolo Paulo. Mas é também uma palavra magistral. É uma palavra, gente, que nos impressiona e que chama a nossa atenção. Uma palavra exemplar para qualquer crente no Senhor Jesus. Eu estou pulando uma das frases. Ele diz, acabei a carreira. E aqui nós vemos a constância do atleta. E depois ele diz, guardei a fé, o cuidado do guardião. Deus confiou ao apóstolo Paulo as grandes verdades da sua palavra e ele os guardou com fidelidade. Quantas vezes ouvimos Paulo dizer, o que eu recebi do Senhor também os transmiti. Quando encontramos Paulo, ou Saulo de Tarso pela primeira vez, ele estava com os homens que apedrejavam Estevão, não estava? Eles deixaram as suas capas aos pés do jovem chamado Saulo. Assim ele era chamado.
E os homens confiaram as suas capas a ele, esperando que as guardasse. Mas Deus entregou a Paulo a fé, isto é, o conjunto das verdades cristãs. Ele manteve estas verdades intactas, conservou-as, entregou-as tal como ele recebeu. É uma palavra pessoal. Grande parte das epístolas de Timóteo é dedicado aos conselhos que Paulo deu a seu filho na fé. Muitas vezes encontramos o pronome tu nas duas cartas. Por exemplo, ele disse: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele disse outra vez: lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. E quem não conhece aquela frase do apóstolo Paulo, os jovens gostam desse versículo: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Há outras ocasiões nessa segunda epístola, quando Paulo emprega esse pronome tu, mas agora, nesta ocasião, esta palavra final, ele torna essa palavra pessoal. Não é mais tu, Timóteo, mas eu, Paulo. Ele diz: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu acabei a carreira. É uma palavra pessoal, é o testemunho particular e individual do apóstolo. Eu acho que é uma palavra passional. Eu penso nesses verbos, né? Por exemplo, combati, acabei, guardei. São palavras que indicam entusiasmo, emoção, o arrebatamento do apóstolo, do seu coração. Ele está vibrando de alegria e de satisfação ao dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele afirma: combati o bom combate. Na igreja da qual eu fazia parte na Escócia, havia um homem briguento. Existem muitos desse tipo nas igrejas, não? Mas durante a Segunda Guerra Mundial, num estudo bíblico, esse homem briguento perguntou: é lícito um crente lutar? Eu devo explicar para vocês que lutar e brigar na língua inglesa tem o mesmo significado, lutar e brigar. Mas ele diz: é lícito o crente lutar, servir a pátria? E um irmão em Cristo olhou para ele e disse: Alex, eu te conheço há mais de 30 anos e você não faz outra coisa a não ser brigar, a não ser lutar. Mas quando Paulo fala de combater, ele não está em pensar em brigar. Ele está a pensar em lutar pela causa do Senhor. Eu queria falar um pouco sobre o combatente, porque Paulo era um combatente de grande valor no exército do inimigo. Na primeira epístola ele escreveu a Timóteo, e o apóstolo fez uma referência ao seu passado, o que era
Antes da sua conversão a Cristo, ele descreve-se a si mesmo como blasfemo. O blasfemo é aquele que magoa, que fere pelo uso de palavras. Ele diz que era perseguidor, né? Saulo de Tarso, ele era da tribo de Benjamim. Você se lembra de Jacó? Em Gênesis 49, falando de Benjamim, ele assemelha Benjamim a que tipo de animal? Lobo. E realmente, Saulo de Tarso era como um lobo. Pessoa cruel, malvado, feroz, violenta, impiedosa, bárbara. Ele maltratava os crentes, açoitando-os, lançando-os em cadeias. Além disso, sob ameaças, pancadas, murros, ele obrigava os crentes a blasfemar o nome do Senhor Jesus. Ele era injurioso, mas ele diz aqui, olha, houve uma mudança na minha vida e eu tenho combatido o bom combate, o combate do Senhor. Eu queria ficar muito tempo aqui falando sobre esse combate, mas o tempo não permite. O verbo combater tem uma gama e um leque de significados, alguns sendo concentrar-se. A ideia aqui é de servir com afinco. O Senhor Jesus usa esta mesma palavra quando falou da necessidade de esforçar-se por entrar pela porta estreita. O verbo que o Senhor Jesus usou era porfiar. Paulo não era reservista, alguém que tinha o nome de soldado, mas que não guerreava. O apóstolo tomou o seu lugar na primeira fila e centralizava-se naquilo que estava a fazer. Era focado e não só focado, mas esforçava-se para combater o bom combate. E o desafio que eu queria deixar com vocês é o seguinte: estamos engajados, esforçados no bom combate do Senhor? O verbo significa contorcer-se. A raiz do verbo combater tem a ideia de contorcer-se com dor. É a nossa palavra agonizar. E Paulo está a chamar a atenção ao fato de que para combater o bom combate não apenas significa servir com afinco, mas sim para sofrer pela causa do Senhor. Eu aconselho vocês a ver essa palavra na epístola de Paulo aos Colossenses. Mas eu não tenho tempo hoje à noite, eu não quero abusar da bondade dos irmãos. Vocês têm sido muito pacientes. A palavra significa combater para obter um prêmio. Você se lembra de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9? O apóstolo não tratava a vida cristã como se fosse um parque de divertimento, mas como uma pista de corrida, não como um carrossel de entretenimento, mas como um campo de batalha. E quer correr ou combater, ele tinha em vista duas coisas importantes. A primeira, a regra. Você se lembra de Ben Johnson? Há muitos anos atrás ele ganhou a medalha de ouro, pois chegou primeiro na corrida de 100 metros. Mas mais tarde foi desqualificado, pois foi constatado que estava sob o efeito de drogas. Ele não correu segundo as regras e foi desqualificado. E foi uma vergonha e humilhação para Ben Johnson. É importante, irmãos, que corremos, que combatamos
mas se não corrermos segundo as regras, isto é, segundo as normas estabelecidas na palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, como nós ouvimos, nós seremos desqualificados. E Paulo não queria que isto acontecesse no seu caso. Ele não queria gastar a vida ministrando a palavra para os outros, para mais tarde ele ser reprovado pelo Senhor. Irmãos, eu quero deixar este ponto apenas dizendo, é possível combater o bom combate, mas sermos eliminados pela violação das regras, por não combatermos segundo o ensino da palavra de Deus. E para qualquer um de nós, isto seria vergonhoso. Ele tinha em mente a regra. Ele tinha em mente a recompensa. Paulo servia tendo a sua visão fixa no tribunal de Cristo. Sim, ele queria ser galardoado no tribunal de Cristo, para que pudesse deixar os seus troféus aos pés do Senhor Jesus. Não para a sua glória, mas para a glória do Senhor. Eu me lembro de um jovem, vocês conhecem esse jovem. Até o Andrew e eu estávamos a falar dele. Se eu mencionar o nome de John Merson, vocês conhecem. Eu me lembro de John dizer, eu quero ganhar troféus, coroas para o Senhor, e mandar essas coroas através do mar de vidro para chegar aos pés do meu Salvador. Não? Só John para dizer uma coisa dessas. Mas nós devemos trabalhar, irmãos, tendo em vista a regra e tendo em vista a recompensa. Essa palavra combate quer dizer contender com um adversário. E eu queria ficar aqui algum tempo também falando de vários adversários. Paulo, ele enfrentou o adversário chamado a carne. Ele enfrentou o mundo. E ele diz, eu estou crucificado com Cristo. E o mundo crucificado a ele, Gálatas capítulo 1 e versículo 4, Paulo faz-nos lembrar que uma das razões porque o Senhor deu-se a si mesmo foi para nos livrar ou nos desarraigar do presente século mau. E no capítulo 2, versículo 19, Paulo afirma que já estava crucificado com Cristo. E no capítulo 6 e versículo 14, ele escreveu sobre a cruz do Senhor Jesus, pelo qual o mundo estava crucificado para ele, e ele para o mundo. Ele enfrentou o diabo. Mesmo nos escritos do apóstolo Paulo, vemos como ele tinha que contender, enfrentar o adversário. Muitas vezes, mesmo no caso de visitar Tessalônica, ele quis revisitar aquela igreja para trazer benefício espiritual, mas foi impedido. Não foi por causa de falta de dinheiro para pagar a passagem. Ele disse que foi o inimigo. Ele falou em Efésios capítulo 6 dos dardos inflamados do inimigo. E quantas vezes Paulo tinha que sofrer pelos dardos inflamados do inimigo, mas graças a Deus ele sempre tinha o escudo em mãos. Ele sofreu as mãos de outros adversários, como falsos mestres, como eles seguiam e perseguiam os passos do apóstolo Paulo, acusando falsamente, tentando minar a fé dos irmãos em Cristo Jesus. E dirigindo-se aos filipenses, no capítulo 3 e versículo 2, ele diz assim, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Ele tinha que lutar, irmãos, contra o pecado na igreja.
a igreja em Corinto, irmãos, era uma igreja abençoada por Deus, não? Eles tinham muitas pessoas capacitadas espiritualmente. Havia muitos dons espirituais naquela igreja, mas havia muitos problemas. Inclusive o problema de imoralidade. E, irmãos, eu fico preocupado com a falta de santidade na vida dos irmãos em Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer que a igreja é o santuário de Deus. Mas veja bem o caráter desse combate. Como é que Paulo descreve? Combatia o combate? O bom combate. Este adjetivo significa de valor, virtuoso, digno. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados morreram vítimas de uma guerra sangrenta. As perdas sofridas foram de ambos os lados. Havia vítimas inocentes, pessoas como os judeus, 6 milhões de judeus que morreram nos campos de concentração. E no dia 8 de maio deste ano, havia celebrações de vários países, comemorando o término da guerra há 70 anos. São poucos os sobreviventes, mas aqueles veteranos que tomaram parte nos desfiles manifestaram orgulho e satisfação por terem livrado a Europa de um monstro chamado Hitler. E ao olhar para trás, irmãos, Paulo deu graças a Deus por tê-lo permitido participar desse combate, o bom combate. O combate para o qual Deus nos chama, irmãos, a participar é muito mais nobre que a campanha militar da Segunda Guerra Mundial. E como soldados do Senhor Jesus, nós devemos ter orgulho das feridas que nós levamos como resultado do nosso envolvimento neste combate. E terminando, desculpe, eu esqueci, estou ficando velho e caduco, desculpe. A aproximação do fim, esse é o último ponto. Anos antes de Paulo escrever estas palavras, ele tinha o desejo de partir e de estar com Cristo. Naquele momento, ele chegara à conclusão que seria mais essencial e útil para ele ficar para auxiliar as igrejas. Em Atos capítulo 20, ele estava indo em direção a Jerusalém, como temos ouvido, mas não sabia o que lhe ia acontecer. Mas sabia que teria o último encontro entre ele e os anciãos de Éfeso. Porém, agora, escrevendo a Timóteo, ele tinha plena convicção de que a sua vida estava a chegar ao seu clímax e ponto final. Eu estou quase chegando lá. Eu não sei por quantos mais dias o Senhor vai permitir que eu fique aqui nesta terra. Mas é interessante notar como Paulo encarou a morte. Pois escreveu como a minha partida. Eu quero que vocês levem esse pensamento daqui. Porque estamos combatendo o bom combate, aguardando o quê? A vinda do Senhor Jesus. Eu sei que os irmãos tinham em mente aquela vinda aos ares. Eu vou terminar pensando nisso. É a única vez que encontramos essa palavra grega no Novo Testamento. Porém, era uma palavra em uso comum entre os gregos.
O povo usava para descrever, por exemplo, o ato de solucionar problemas. Quantos problemas Paulo enfrentava ao longo dos anos? Problemas pessoais, de saúde, financeiros, emocionais, pressão de fora, temores de dentro. Os problemas das igrejas locais. Você se lembra de 2 Coríntios, capítulo 11? Como ele enumera tantos problemas, fome, nudez, né? E assim por diante. Mas ele termina dizendo, acima de tudo, o quê? O cuidado das igrejas. Os problemas das igrejas locais causaram-lhe muitas dores de cabeça, noites sem dormir, cartas de aconselhamento. Sim, os problemas eram pertinazes, desgastantes, porém em breve Paulo estaria na presença do Senhor, longe do mar proceloso deste mundo, longe das tempestades que assolaram a sua vida. E meus queridos irmãos em Cristo, em breve nós estaremos longe dos problemas deste mundo. A palavra significa libertar prisioneiros. Em várias ocasiões, Paulo ficou aprisionado, acorrentado, após ser açoitado, pés presos ao tronco, em grande sofrimento e privação. Ele escreveu esta carta enquanto estava numa cadeia em Roma, preso pelo monstro Nero. Mas em breve, olhando para o futuro, ele diz, a minha partida está próximo. Em breve ele estaria livre das cadeias do cárcere. E ele estaria livre para voar para a presença do Senhor. A palavra significava soltar bois da junta. Naqueles dias os bois eram usados para lavrar a terra ou para puxar cargas pesadas. E o apóstolo era um servo incansável, esforçável, infatigável. Uma vez ele afirmou que tinha trabalhado mais que todos os outros apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 15. Ele formou os crentes de Tessalônica pelo seu trabalho, não só pelo seu trabalho, mas ele diz pela minha fadiga. Ele trabalhou até ao ponto de exaustão para ganhar almas para Cristo, para que uma igreja fosse estabelecida, para ver os crentes consagrados. A palavra também significava desarmar a tenda. Paulo tinha armado e desarmado a sua tenda muitas e muitas vezes. Quantas regiões, quantas cidades ele visitava para levar o evangelho da graça de Deus. Na verdade, ele era fabricante de tendas. E Paulo, o apóstolo, usou a tenda como um exemplo do seu corpo. Ele diz, um dia a minha tenda será desarmada. E um dia eu vou ganhar, não outra tenda, mas eu vou ganhar uma casa, uma morada permanente. Ele sabia que em breve, pela última vez, ele iria desfazer a sua tenda e ir para o céu na esperança de um dia ser levado para a presença do Senhor, participar do arrebatamento e não receber mais uma tenda, mas uma casa eterna, uma habitação permanente. E eu termino. Significado levantar a âncora e viajar pelo mar. Os marinheiros usavam esta palavra partida para indicar um momento
de levantar a âncora, viajar, atravessar o mar, chegar ao seu destino desejado. E Paulo ficou muitos anos aqui no mundo, mas ele anelava o dia quando iria levantar âncora, atravessar o mar e chegar ao porto celestial. Qual é o desafio para nós, irmãos? Cada dia que passa, a nossa partida fica mais próxima. E convém que nós consideremos como cada dia como o nosso último dia aqui. E usá-lo para a glória de Deus, Pai. Para que, quando chegar esse momento, possamos dizer: combati o bom combate. E, irmãos, que nós possamos combater o bom combate, aguardando a vinda do Senhor Jesus. E eu não sei qual é a sua resposta. Vocês estão muito quietos. Vocês me desanimam como ouvintes, né? Pouco sorriso no seu rosto, né? Parece que é um desastre que vai acontecer na nossa vida. E eu queria ouvir de todos vocês, não as últimas palavras de Paulo, mas eu queria ouvir de vocês as últimas palavras da Bíblia. Amém.